a parte realmente relacionada à gravidade, que é a grande maioria, né? Os que têm blocos de rocha, né? Que é justamente a figura que o professor Nares acabou de passar, né? Que são aí os depósitos, né? Mas as coisas básicas a gente tem que saber, né? Quem que é o teor de umidade, é o quanto de água que eu tenho em relação à quantidade, né, de sólidos. Agora, daqui para cá, né? Não obrigatoriamente você precisa saber, mas você precisa ter isso em algum lugar. Índice de vazios, né? Sempre você tem que saber o conceito, o que é, né, o índice de vazios. Isso tem que saber, né? O índice de vazios é a relação entre volumes, né? Volume aí de vazios em relação aí ao volume, né? De sólidos, da mesma maneira, né? Os demais, que é o peso específico, é a relação entre peso e volume, né? E todos os outros pesos específicos vai ser a mesma coisa, relação de peso e volume, não vai mudar. Só o que vai mudar é o peso que eu estou considerando, que está aqui atuando em cada uma delas, uma componente normal e uma componente aí tangencial, né? Em relação a quem, né? Em relação aí ao plano que se aproxima, né, do plano XX, que é esse cara aqui que a gente está falando dele, né? Que é esse contato aqui, né, que a gente, hipotético que a gente está falando, que se aproxima da realidade, porque, né, obviamente, pelo tamanho dessas partículas. Bom, a tensão, né, a tensão normal efetiva, né, sigma-linha, é interpretada como sendo a soma de todas as componentes normais, né? Todas as componentes normais, né? Então, essa tensão sigma-linha, ela representa esse crescimento exponencial. Pois hoje você tem aí os mais diversos tipos de sensores automatizados, nós temos empresas, né, de altíssimo nível entregando tecnologias extremamente relevantes dentro desse processo. E aí a gente vai entender, né, que o monitoramento ele passa por uma rotina, né, até que eu consiga estabelecer tudo. Então tem um plano de monitoramento que deve ser avaliado, né, em confronto com condicionantes do projeto, os módulos de falha na matriz de risco, de modo a deixar claro os alvos monitorados. O que quer dizer isso, né? Isso quer dizer o seguinte: eu preciso de estar adequando o meu plano de monitoramento, né, aos objetivos que eu tenho ali, naquelas as bases, rover, GNSS, né, os radares aqui de efeito Doppler, né, que baseiam aí no sistema de posicionamento do morcego, né, que isso aqui é a mesma ideia, né, e aqui o seu sistema de suporte e controle e análise, né, tudo analisado em tempo real, 24/7. Tá? O pessoal não para, são mais de hoje, são em torno de 80 pessoas, né, continuamente analisando e monitorando 100 instrumentos. E aí um ponto interessante, né, que você tem diferentes cenários. Se a gente observa aqui, né, aquilo que a gente falou anteriormente sobre movimento de massa, né? Então, sobre movimento de massa, a gente tem o rastejo, escorregamento rotacional, escorregamento de bloco, né? O tombamento, né? A ruptura em cunha. Você tem aí 2 vezes o tempo de escaneamento, então 2 vezes 30 minutos, você teria 1 hora depois, você já teria sua nuvem de pontos todinha já pronta. Imagina, né? a aplicabilidade, né? Olha só, isso aí é a nuvem de pontos, a nuvem de pontos aí. Olha a qualidade dela. Parece imagem real. Exatamente, a qualidade de pontos ela é muito grande, né? Então, assim, para túnel também, áreas classificadas, né? Fica um negócio aí fora de série. Né? Então, hoje... Professor, sim. Só uma
pergunta, assim, uma curiosidade. Você tem ideia de qual tamanho que fica o arquivo depois de uma examinação dessa? Fica muito grande, viu? Isso eu sei porque você tem que ter um computador muito bom, porque eu tenho essa experiência. Para eu conseguir abrir o arquivo que foi feito do túnel, nossa senhora! Não, mas aí, o que acontece? Isso é para você tratar a célula por todo ponto, né? Então você tem esse movimento linear para simular uma antena maior, né? Um scan, né, nesse momento que essa apresentação foi feita, era a cada 2 minutos. Hoje, né, como falei para vocês, já está a cada 30 segundos. Por quê? Porque ele, como que ele fazia anteriormente? Ele vinha até aqui, parava, voltava isso tudo aqui e começava de novo. Hoje a tecnologia já mudou, ele vem de lá para cá e vai de cá para lá, né, nas duas direções, né? É o tal do two-way scanner, né? Escaneia da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então aqui, né, essa dimensão da área de cobertura é isso, né? Eu tenho um sensor, eu tenho uma abertura aqui, a minha antena, com a abertura correlacionada, né? Se houve algum movimento ou não. E como que se procede essa aquisição, né? Através de uma diferença de fase, né? Então, eu vou medir a fase 2 com a fase 1, né? Isso aí o próprio o software faz, né? A fase 2 contra a fase 1, e eu passo a ter a diferença entre as duas que eu estou vendo, né? Me gera o interferograma. Isso, gente, vai sendo feito aí a cada, né, de 30 em 30 segundos, vai atualizando esse dado, ele vai gerando um novo interferograma, né, que vai sendo acompanhado aí pelos geotécnicos, né, engenheiros, geólogos, engenheiro civil, né, a turma que trabalha aí no monitoramento. Então eu tenho aí esse interferograma, né, que vai me identificar, né, se eu tenho algum movimento ou não. Gente, se tiverem pergunta, pode falar aí, tá? Bom, aqui os